Falar um pouquinho sobre isso, sobre a sexualidade na velhice, sobre o envelhecimento LGBT, sobre como essas questões interferem na sexualidade da pessoa idosa. Então, eu digo que a gerontologia, que a ciência que estuda o envelhecimento, ela avançou muito nos últimos anos sobre o mito da velhice sexual. Tá? Então, há alguns anos nem se falava sobre sexualidade na velhice, assumia-se que após o envelhecimento as pessoas idosas perdiam a sexualidade ou não exerciam a própria sexualidade. Tá? Então aconteceu esse processo nas últimas décadas que a gente chama de erotização da velhice, erotização das pessoas idosas. Tá? Então houve assim essa mudança de paradigma. Porém, uma coisa que ainda permanece, pessoal, são os tabus, são os preconceitos. E eu queria perder um pouquinho de tempo falando sobre isso. Vamos pensar uma coisa. Sim, por um lado, acontecem mudanças fisiológicas com o processo de envelhecimento. Por exemplo, com mulheres, há uma redução de lubrificação vaginal, uma dificuldade maior em obter orgasmo, pode acontecer alguma dor, uma mudança corporal acontece. Nos homens, uma dificuldade maior de ereção, uma diminuição de intensidade de orgasmo, de volume ejaculatório. Sim, essas são mudanças fisiológicas, mudanças corporais que o processo de senescência impõe. Mas o que eu costumo falar é que essas mudanças, perto dos preconceitos e perto dos tabus, são pequenas. O que oprime as pessoas idosas para a obtenção do prazer, da satisfação, do gozo, da satisfação e dos amores são mais os preconceitos do que as mudanças fisiológicas. Tá? E nesse sentido, uma coisa que os estudiosos falam, que o órgão mais importante para a obtenção de prazer na sexualidade na velhice não está entre as pernas, não é o genital, e sim o órgão que a gente tem entre as orelhas. Meio que numa metáfora para falar que a nossa consciência e são as construções culturais e sociais que impedem que um idoso tenha prazer na velhice. Tá? E nesse sentido, o que a gente tem que pensar e que muitas pessoas com envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento ativo têm, é a ressignificação de locais de prazer, de descobertas, né? Então a gente tem que entender a velhice como talvez um momento da vida em que essas pessoas vão ter uma ressignificação de zonas erógenas, então descoberta do corpo, né? De que locais te dão prazer, diminuindo talvez a importância que a gente dá aos genitais, um processo de desgenitalização do prazer. Então a gente tem que falar sobre isso, falar com os idosos, diminuir tabus. Outra questão, outro ponto importante é falar que sexualidade é muito além do que o sexo. Tá? Então, sexo é uma parte da nossa expressão de sexualidade, mas sexualidade vai muito além. Sexualidade envolve carícia, envolve abraço, envolve questões sociais, amigos, música, até espiritualidade. Tá? São várias coisas que envolvem a sexualidade, que não só o corpo, que não só o ato sexual, que não o genital. E a gente tem que estar preparado para discutir e falar sobre essas questões. Mas, infelizmente, todo esse debate de ressignificação, de mudança de paradigma que a gente viu na questão da sexualidade no envelhecimento, ele vai tratar só de um tipo de expressão de sexualidade, que é a sexualidade hegemônica, uma sexualidade heterossexual e cisgênero. O que a gente tem que abrir espaço no debate também é sobre outras formas de experimentação, também sobre o envelhecimento LGBT. E aqui cabe o nosso discurso e o nosso papel de trazer à tona, trazer à cena também as pessoas idosas LGBT, para não deixar só uma única forma de experimentação, tá? E não deixar os idosos LGBT na invisibilidade. De novo, pessoal, não existe assunto proibido. Quando a gente cria um assunto proibido, ele vira um tabu. Esse tabu pode gerar um preconceito, que vai gerar uma violência, que vai gerar um sofrimento. Então, nossa função como profissionais de saúde é quebrar essa cadeia da transmissão, do preconceito, da violência e do sofrimento. E muito disso usando o que as pensadoras do feminismo trouxeram pra gente. Não só do feminismo da primeira onda, da segunda onda, e até do feminismo negro. Tem uma autora do feminismo negro que chama Bell Hooks, que o título do livro dela é muito legal, falando que o feminismo é para todo mundo. E eu acho que conceitos do feminismo também podem ser aplicados na velhice, né? Para libertar. O que acho que a gente tem que pensar como profissionais de saúde nesse campo de estudos é libertar, na minha área de estudos, libertar os idosos das opressões, dos preconceitos e dos tabus que impedem eles de obter afetos, amores e prazeres.